Então, vamos lá dar continuidade ao nosso estudo de 1 Coríntios. Hoje finalizamos o primeiro capítulo. Ainda tem bem mais aí pela frente. Mas, para a honra e glória do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1. Terminamos hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. Assim diz a palavra do nosso Deus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pai, Santo Deus, amado Pai, Senhor de toda misericórdia, a Ti, Senhor, nós adoramos, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que Tu tens nos ensinado até agora. Obrigado, Deus, por sermos Teu povo, sem merecer, ó Pai, sem merecer, pois somos pecadores, Senhor. Mas a Tua misericórdia nos alcança, ó Pai, e nos coloca aqui aos Teus pés, suplicando pela Tua palavra, suplicando pelo Teu entendimento. Espírito Santo de Deus, vem e nos ensina aquilo que é a verdade, Senhor, na Tua palavra, para que saibamos, ó Senhor, para que alcancemos, ó Pai, um coração servil e apto para todo o serviço, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Vamos iniciar. A gente sempre tem esse hábito. A frase mais repetida das quintas-feiras. Texto fora de contexto é pretexto. E Deus do céu, como tem pretexto. É cada uma. Então vamos contextualizar a situação. Para contextualizar a situação, nós vemos lá nos versículos anteriores, que nós estudamos do mesmo capítulo, que Corinto apresentava um determinado problema que Paulo tinha que tratar. Que problema era esse? Se a gente der um pulinho lá nos versos 10 a 12, do mesmo capítulo, 10 a 12, de 1 Coríntios capítulo 1, olha, glória a Deus. Olha o que nós vemos. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós,
refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. O que a gente percebe? Logo, havia na igreja uma coisa que hoje já não existe em nenhuma igreja: divisão. Não é? Não vemos mais casas divididas. Não, meu irmão, ainda existe até hoje. Divisão dentro da igreja é uma das coisas mais perigosas. É como uma sutil presença, quase imperceptível, e vai se caminhando, disfarçada de uma determinada palavra, que nada mais é do que um fruto do Espírito. Mas cuidado, é só um disfarce. O nome desse disfarce: tolerância. Não vamos falar, vamos ter calma, as coisas vão se acertando, porque se nós falarmos aí, vamos estar disciplinando, constrangendo, pode ser que o irmão saia, pode ser que o irmão se escandalize, não sei, eu não quero isso, então vamos ficar na nossa, vamos ficar calado que é melhor. Esse tipo de comportamento é o que gerou na cidade de Corinto o problema que gerou, chamado divisão. Divisão acontece em qualquer igreja, à medida que ela cresce e que seus dons vão se manifestando. À medida que os dons se manifestam, aparecem na igreja algo extremamente necessário que haja. Aparecem as lideranças. É interessante como existe uma sutilidade do inimigo em trabalhar com lideranças. E me veio a lembrança um ensinamento que nós aprendemos num curso secular de gestão. Gestão nada mais é do que o exercício da liderança. E no curso de gestão nós aprendemos que existem dois tipos fundamentais de liderança. A primeira delas é o que nós chamamos de liderança outorgada. O que é uma liderança outorgada? É a liderança dada de um líder para outro líder. Tem algum problema nisso, será? Liderança dada a partir de outra liderança. Não tem problema não. Se nós pararmos para perceber, vamos dar um pulinho em algumas passagens, vamos dar uma olhadinha lá em Josué. Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2. Josué. Alguém tem dúvida de que Josué foi um grande líder? Ninguém tem dúvida que Josué foi um grande líder. E a liderança de Josué? Primeiramente, ela foi como? Apercebida ou outorgada? Vamos ver aqui. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Deixa eu ver. Moisés, servo do Senhor. Josué, servo de Moisés. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Deus entrega, outorga a liderança antes dada a Moisés, ela é entregue de um líder para outro. Vem uma pergunta que a gente vai chegar daqui a pouco quando a gente estudar a segunda
O segundo modelo de liderança. O segundo modelo de liderança é a liderança apercebida. Para a gente entender como é que é uma liderança apercebida e qual a diferença dela para a outorgada, eu vou contar uma história que eu ouvi há uns anos atrás. Ouvi que um determinado furacão passava por uma cidade e esse furacão atingiu um canil. E aconteceu que todas as gaiolas, todas as jaulas, todas se abriram e todos os cães saíram ao alvoroço, no meio da ventania, dos destroços e da poeira. Um grande grupo de cães grandes, de cachorros grandes, ficavam perdidos, pois não conseguiam enxergar e nem se locomover no meio da poeira. E ficavam alvoroçados, caminhando de um lado para outro, totalmente desordenados, enquanto eles perceberam um beagle. Então vamos contextualizar aqui mais legal. Vocês imaginam Dobermans, dogs, pastores alemães e um beagle. Eles perceberam que o beagle andava tranquilamente e em linha reta. E todos os cães maiores passaram a segui-lo. A liderança percebida, ela acontece quando as pessoas veem em você alguém a se seguir. Veem em você uma liderança. Isso é ruim? É óbvio que não. Essas lideranças precisam aparecer. Elas precisam aparecer, pois a igreja precisa de líderes que vão à frente. De líderes que chamem outros à frente. Só tem um detalhe. Existe o líder de outorga, ou o líder de fato. O que acontece dentro desse contexto de liderança percebida, de liderança outorgada dentro da igreja? Vou dizer de uma forma bem simples, mais desenhado que isso não dá. Certa vez eu estava do lado de um irmão na igreja, eu era um servo, o Senhor, estava ali, escutando, aprendendo. E encontrei um rapaz que já estava ali há algum tempo. Ele sentou do meu lado, viu que eu estava lá estudando a Bíblia, e ouvindo a pregação do pastor atentamente, com a Bíblia aberta e anotando, aí ele soltou a seguinte frase: se fosse eu, pregava diferente. Tá aí, irmão. Se fosse eu, acho que eu pregava melhor. Eu domino esse assunto muito bem. Se o pastor bem soubesse, mandava eu pregar. É problema ter conhecimento? É problema dominar o assunto? Não, não é. Onde é que está o problema? Em a liderança percebida, não seguir a liderança de outorga. Em um líder que apareceu, que foi levantado, não seguir a liderança que já está a priori. Não é um duelo de capacidades. Não é. É uma simples organização. Confiança. Não há dúvida que Josué foi um grande líder. Mas ao lermos o livro, nós vamos perceber que outras lideranças apareceram. E algumas deram trabalho. Esse era o contexto exato de 1 Coríntios capítulo 1. Uma igreja dividida. Uma igreja onde cada pessoa procurava uma liderança que melhor se encaixasse. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas.
Qual é o meu líder? Meu líder sou eu quem escolho? Esse era o contexto, essa era a bagunça. E é dentro desse contexto que se começa o estudo dessas passagens, que nós vamos estudar agora. Verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo, nesse ponto, ele só está apontando para uma coisa interessante que acontecia. Que cada pessoa que foi chamada, reparai, pois, na vossa vocação, a palavra é eclesia, ou clesis, chamado. Reparai, pois, no vosso chamado. Volte a atenção a qual é o teu chamado. A qual é o teu dom? A qual é a tua função? O que tu tens a fazer? E prestem atenção, irmãos. Olha, não foram chamados muitos sábios. A palavra sophos, de Sofia, sabedoria. Não é que eu me lembro que por muito tempo eu tive medo dessa passagem, desses versículos, pelo fato de gostar de estudar e ter medo de ser achado o sábio, ou alguém que quer saber mais do que os outros. Não, não era isso. Eu acabei descobrindo que não é essa a questão. A questão é, você tem um dom, você tem um chamado. Como é que você vai utilizá-lo? Se tal qual o irmão que sentou do meu lado, a função dos dons que Deus te deu for apontar os outros que não têm, ou, ainda mais, apontar tudo que você faria melhor. Então, eu sou bem categórico em dizer isso. Teu dom não serve. Porque para servir, você precisa servir. Está a serviço. Para servir, é necessário ser submisso. E para liderar, é preciso primeiro ser liderado. Para aprender a liderar, a aconselhar, a indicar o caminho, primeiro você precisa aprender qual é o caminho. Como você vai levar as pessoas para um lugar que você nunca foi? Como você vai conduzir sem saber como é? Por isso não foram chamados tantos sábios. Não era porque não fosse convidado, também não é isso. Na realidade é porque não era interessante aos sábios aquilo que acontecia. À medida que a gente vai percebendo o versículo, nós vamos ver aqui que não era questão de não ser convidado, simplesmente era questão de que não era interessante. Não era interessante por quê? Porque nos versículos anteriores nós também aprendemos que era uma mensagem de cruz. Era uma mensagem de um evangelho que apontava para Cristo, que todos viam, ouviram, que foi morto.
E através de testemunho, aquelas pessoas diziam: ele ressuscitou. Ele é Deus. Ele é o Messias. A mensagem não é ele era, a mensagem é ele é. Isso era muito louco, isso era fora de qualquer compreensão e muito menos dentro da ideia sofos, sabedoria humana. Era ilógico, inaceitável, incompreensível, inconcebível. Não dava para aceitar. Vocês estão falando bobagem. Como pode um homem que apanhou do jeito que aquele homem apanhou e todo mundo viu ser tudo isso? Essa era a loucura. Por isso, não era interessante aos sábios, aos nobres, aqueles que são a mensagem. Mas Deus havia escolhido, verso 27. É uma frase só, gente. O verso 27 até o verso 29 é uma única frase. Pelo contrário de pessoas sábias, o contrário de pessoas que são, contrário de pessoas de nobre nascimento, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Qual seria então a intenção dessa escolha? É muito interessante, eu descobri que essa passagem algumas pessoas usam para trabalhar a ideia de eleição de determinadas pessoas que foram escolhidas. É bem verdade que Cristo disse que é mais fácil passar que é mais difícil passar, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo era uma corda muito grossa. Mas não era essa a intenção. Não era essa a mensagem que Paulo queria passar. Ele apenas queria que as pessoas entendessem que eram as mais humildes, eram os que menos são, eram os que menos sabiam, os que melhor aceitariam. Paulo chama a essa unidade por uma razão. Ele exorta nessa passagem as lideranças da igreja, os membros da igreja de Corinto, a uma segunda palavra chamada humildade. Reparem na vocação de vocês, olhem quem são vocês, porque discutem quem é maior, quem é menor, quem sabe mais, quem sabe menos, quem é mais preparado, quem é menos preparado. E por que ao invés disso, percebendo exatamente aquilo que vocês são, entendam uma unidade simples, não é o que vocês são, é aqui o verso 30, o que ele diz? Não, verso 29, perdão. A fim de que ninguém se vanglorie. Vangloriar, a palavra aqui diz, gloriar-se de si mesmo. É o eu sou, é o eu faço. Às vezes essa situação se torna tão interessante
dentro da igreja, que chega a parecer que não é as pessoas que precisam de Deus, não somos nós que precisamos de Deus, mas chega a parecer que é Deus que precisa da gente. Segundo o coração, segundo as palavras de algumas pessoas assim, que acreditam somente na sua própria capacidade, que acreditam somente na sua capacidade, seja ela litúrgica, seja ela técnica, seja ela teológica, sei lá mais o quê. É interessante, existem congregações em que pastores são medidos pela quantidade de diplomas que possuem. Quanto mais diploma, melhor é o pastor. Aí a pergunta é, o que eu estou fazendo? Analisando o currículo para emprego ou estou procurando um servo de Deus para levar o povo adiante? Não estou dizendo que estudar e aprender não seja importante. Não é. Certo? É importante sim que nós estudemos, que aprendemos. E é por isso que nós temos aqui todas as quintas-feiras, todos os domingos, para aprender mais da palavra. Mas ao aprender da palavra, cada vez mais nós percebemos que é mais ele e menos eu. Mais ele. Para que ninguém se vanglorie. Porque na realidade, é ele quem nos chama. É o Espírito Santo que nos concede o dom, segundo a sua própria vontade, para serviço que é a edificação da sua casa. Para que cada um de nós, sabendo exatamente qual a nossa função, façamos da igreja um corpo em conjunto, que caminha ordenadamente. Que caminha junto com o líder. Que entrega a sua liderança a serviço do líder. A liderança aqui também é confundida com capacidade. O que você sabe fazer? Faça da melhor maneira. Se é ensinar, ensina. Se é discipular, discipula. Se é cantar, canta. Mas cada coisa de forma ordenada. Infelizmente, Corinto não soube viver isso. Ela estava dividida entre pessoas que gloriavam-se de si mesmas, de suas próprias capacidades. E por conta disso, Paulo as exortou a essa unidade. Porque era necessário. Verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha que magnífico. Paulo sempre na mesma linha que nós falamos sempre. Palmada, depois pomada. É assim que ele gostava de fazer. Ele dava bronca. Terminei de falar aqui toda uma série de situações que estava havendo e te exorto, não se glorie em si mesmos. Mas sabe de uma coisa? Irmãos, venham para cá, todos vocês, vós sois dele. Está havendo esse problema em vocês? Voltem-se. Está havendo esse problema aqui? Arrependam-se. Voltem ao início.
porque vós sois dele em Cristo Jesus. Para que se alguém se gloriar, se glorie no Senhor. Para que se há alguma vanglória, haja a glória de servir a Ele, através do dom dEle, na força dEle, para a honra e glória dEle, tudo dEle. Não é tão difícil. Não é tão difícil assim. Todo o poder reside nele. Não há necessidade de uma disputa. Nós até estudamos, agora recente, sobre o poder do discipulado, que nada mais é do que andar junto, andar ao lado. Também estudamos que suportar as pessoas ditas fracas na fé não é deixá-las no canto, mas andar do lado até que o fraco também se torne forte, até aquele que não sabe se tornar aquele que sabe. E essa é a escolha de Deus. E isso é o que Paulo quer dizer quando ele diz que Deus escolheu aqueles que não são para envergonhar e reduzir a coisa nenhuma aqueles que são. Para mostrar que através do ideal de Cristo, que é a comunhão, através do ideal de Cristo, que é o discipulado, que é o engrandecimento, que é o conhecer da palavra, o se aperfeiçoar nela, em detrimento de qualquer sabedoria que provenha do homem. Isso é que Paulo quis dizer. Ainda hoje eu passei por uma coisa interessante. Como eu disse para vocês, todo mundo no meu trabalho sabe que eu sou pastor, porque eu já me apresento daquele jeito. Oi, muito prazer, eu sou crente. Oi, gente. Glória a Deus, Pai do Senhor, eu sou crente, viu? É bom, eu quero que todo mundo saiba mesmo. Quanto mais gente souber, melhor. Aí um senhor, amigo da igreja, me fez uma pergunta que eu achei interessante. Vem cá, Roberto, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? O senhor não vai ficar com raiva, mas vai me responder. O senhor responde? O senhor me permite? Claro, meu irmão, pode falar, fique à vontade. É porque é o seguinte, para ser padre, eu sei que a gente tem que ir, que estudar, que fazer teologia, tem que fazer um seminário teológico. Verdade. Tem que saber das coisas, né? É verdade. E para ser pastor, precisa de quê mesmo? Tem que ser formado também. Disse, olha, o ideal é bom que sim. É bom que sim, que se procure, sim, se formar em teologia, que se procure, sim, aprender mais, se aperfeiçoar mais. Mas que, na verdade, o que precisa mesmo é ser chamado. O que precisa mesmo é dizer sim ao chamado e aceitar aquilo que Deus te puser à frente para fazer. Mas, pastor, e esse negócio da Bíblia, que todo mundo fala, olha, a Bíblia só quer dizer uma coisa em cada parte. É porque tem várias interpretações, tem. Cada um quer interpretar do jeito que quer, fato. Mas, na verdade, ela só quer dizer uma coisa. Então, me prova. Eu abri a Bíblia em Êxodo capítulo 20 e fiz ele ler a partir do verso 4. Quem é que conhece esse mandamento?
Não farás para ti imagem nenhuma de escultura, nem do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. E ele leu, coçou a cabeça, olhou, mostrou, e eu peguei uma Bíblia que tem lá no meu balcão, que é uma Bíblia católica bem grande, bonita, que está lá para enfeitar o balcão. Porque é moda, né? Estava lá no Salmo 90, na Bíblia Católica 91 ou 90. E ele olhou e perguntou para mim, fala, Roberto. Meu irmão, ela só quer dizer isso aí mesmo. Você pode interpretar do jeito que você quiser, mas ela está dizendo exatamente isso que você está lendo. Então, por que é diferente? Aí você vai perguntar ao padre e eu estou aqui para lhe ajudar. Acabou a conversa. Esse é o ideal da liderança. Esse é o ideal do conduzir. É isso que Deus quer dizer quando Ele diz que escolhe as coisas que não são para emudecer e reduzir a nada aquelas que são. Olha só. Os sábios, os poderosos em todos os sentidos, que são alguma coisa, de acordo com os valores da sociedade humana, na maioria dos casos têm necessidade de se exaltarem e pretendem ser autossuficientes. Como eu disse, não necessitam de Deus. Chega a parecer até que Deus precisa deles. Essa ideia de seguir a Deus, a um Deus que foi crucificado e por testemunho afirmado que ele foi ressuscitado, era loucura para todos os sábios. Era loucura para aqueles que sabiam das coisas, os ditos nobres e entendidos. E por isso, não era interessante para eles seguir aquilo que a Bíblia falava. Assim, como nenhum ser humano tem valor em si mesmo, de nada vale se engrandecer. Porque se alguma coisa temos de nos gloriar, tem que ser na presença dele. Tem que ser não do que somos, mas daquilo que ele é em nós. Esse é o sentido da mensagem. Vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias, para a gente ter mais uma explicação interessante a respeito desse assunto. Jeremias 9, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua, nem o forte, nem o rico. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em que? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Fica bem fácil de entender, não é? A passagem é exatamente isso. Não é que seja pecado saber, é para se procurar saber, é para se procurar aprender. É para isso que estamos nos cultos. Mas em como você vai utilizar e para que você vai utilizar aquilo que você aprendeu. A serviço de quê? Do teu ego ou a serviço de Cristo? Em conhecer que Deus é o Senhor. Nisto está a verdadeira sabedoria. E sim, é por isso. Vós sois dele. Era isso que Paulo estava querendo ensinar. Que não se vangloriassem mais
mas que chegassem a uma unidade de conhecimento, a uma unidade de fala. Que todos deixassem de ser de um ou de outro, a favor de um e do outro, e todos caminhassem num caminho só. Existe coerência entre o modo de Deus agir em Jesus Cristo e a vocação da comunidade. Por isso não há motivo nem sentido de o homem gloriar-se e justificar-se a si próprio. A única glória do homem é a que Deus lhe confere, a partir de sua glória, não reconhecida pelo mundo. Para finalizar, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2. Só um pouquinho mais na frente. Versos 7, 8 e 9. Vamos dizer que seja uma prévia. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A razão de tudo isso é Cristo. A razão de todo o Evangelho, o motivo de estarmos aqui, o motivo de cada pregação, o motivo de cada louvor, o motivo de tudo o que fazemos no nosso dia, seja o que for. Toda a razão é Cristo. Toda a motivação vem dele. Nossa vida é dele. Nós dissemos isso, nós entregamos aqui no altar. Nós repetimos lá, Senhor, eu te aceito, meu Senhor suficiente Salvador, Tu é meu dono, eu só preciso de Ti. Mais nada me interessa, foi isso que foi afirmado. É por isso que não tem sentido partidarismo. É por isso que não tem sentido preferências dessa forma. A mensagem básica do nosso texto é o evangelho puro. Deus procura e valoriza o homem, por mais insignificante que esse pareça, e assim dá sentido à nossa existência. A vida de uma comunidade cristã, ela deve espelhar Cristo através dela, para que as pessoas vejam a nós, e olhando para nós, vejam Cristo em nós. E assim, nunca será necessário que nós sejamos chamados a atenção por partidarismo e vanglória, pois tudo que temos, tudo que sabemos, pertence a Ele, e a nossa vida é para a honra e glória do seu nome, no nome poderoso de Jesus. Deus abençoe a todos.